Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Um dos maiores obstáculos à distribuição de justiça no Brasil é o congestionamento do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, acaba de publicar os resultados da sua pesquisa anual Justiça em Números do ano de 2023 e concluiu que havia quase 84 milhões de processos pendentes de julgamento. Como sabemos, uma boa parte desses processos tem os mesmos réus, os chamados grandes litigantes, e tratam das mesmas questões de direito. Para enfrentar esse problema, uma das novidades trazidas pelo Código de Processo Civil em 2015 foi o incidente de demandas repetitivas, que, segundo o artigo 976, será cabível sempre que houver repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito. O Ministério Público é um dos legitimados a acionar esse importante mecanismo de administração da justiça. Como isso tem sido feito? Para responder a essa e outras indagações, vamos conversar com o promotor de justiça Bruno Cavaco, que é titular da primeira promotoria da tutela coletiva de Macaé, é professor de processo civil no IERB, na FEMPERJ e na UERJ. Boa tarde, Bruno. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando da sua atividade acadêmica, que eu sei que é muito intensa, e foi no seu doutoramento na UERJ que surgiu o interesse sobre o tema, não é isso? Conta para nós como se desenvolveu essa pesquisa que você conduziu na época e quais foram os seus resultados. Muito boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a doutora Heloísa Carpena o gentilíssimo convite em comparecer aqui no dia de hoje na Rádio Roquete Pinto, nessa parceria absolutamente profícua que essa rádio secular faz com a nossa associação, a Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E esse podcast tem sido, nessa linha, uma porta, e uma janela para que não só internamente no âmbito do Ministério Público, mas que a própria comunidade possa compartilhar de premissas de ordem normativa e jurídica que alteram o nosso cotidiano. Heloísa, o meu interesse, conforme você bem falou, não só na minha atividade profissional, mas fundamentalmente no âmbito da academia, quando eu ingresso no doutoramento na UERJ no ano de 2019 para 2020, há uma clara insuficiência, e eu como promotor da tutela coletiva, uma clara insuficiência dos meios tradicionais de resolução de conflitos, fundamentalmente quando esses meios tradicionais aportam no seio, no âmbito do judiciário, de resolver efetivamente os anseios e os problemas da sociedade. E antes disso, eu gostaria de fazer um parênteses, porque isso vai nos servir daqui a pouquinho, quando falarmos um pouco sobre precedentes, que o sistema de justiça hoje, isso é importantíssimo para que a comunidade toda, e as pessoas leigas que não têm essa formação jurídica saibam que o sistema de justiça, obviamente protagonizado pelo judiciário, não é formado somente pelo judiciário. Órgãos de extração constitucional como o Ministério Público, a Defensoria Pública, Procuradorias, a OAB, se congregam e se entrelaçam nesse sistema de justiça que, ao fim e ao cabo, tem esse escopo de prestação da justiça, melhor dizendo, prestação de uma tutela de direito que não foi espontaneamente cumprida, produzida no seio social.
Então, um exemplo muito singelo de ordem didática. Se eventualmente a gente infringe um comando normativo, né? Por exemplo, atravessamos no sinal vermelho, ou se efetivamente alguém infringe um comando contratual, não paga o aluguel acordado. O sistema de justiça, e não o poder judiciário, pode, nesses casos, vejam só, intervir de forma superveniente para que haja a produção de um direito, de uma tutela de direito que não foi produzida espontaneamente, seja por uma infringência normativa, e aqui norma não significa a lei stricto sensu, ou seja por um dissenso interpretativo acerca dos limites dessa permissão, de uma proibição, enfim. Esse era o primeiro ponto. Quando o Código de Processo Civil de 2015, e eu como estudioso do processo, e voltando ao ponto da sua pergunta inicial, Heloísa, uma das grandes novidades do CPC de 2015 foi justamente esse instituto do IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. E aqui citando a doutrina do nosso queridíssimo, meu professor, meu mestre Humberto Dalla, hoje desembargador, membro do Ministério Público por anos, hoje o nosso processo coletivo, o modelo de processo coletivo brasileiro, funciona como um gênero que possui duas espécies. As ações coletivas, isso quando a gente está... 2 a 3 espécies eu vou complementar essa minha visão. Então, modelo didaticamente considerado, de modelo de processo coletivo brasileiro. Primeira grande espécie, as ações coletivas que a gente conhece. E sempre conheceu, desde 1985, fundamentalmente, com o microsistema da tutela coletiva. A segunda espécie, que nos é uma novidade, é a tutela coletiva pela via incidental. Tutela coletiva pela via incidental, portanto, os incidentes de cariz inédita trazidas pelo CPC de 2015, fundamentalmente o RDR e o IAC, Instituto de Incidente de Assunção de Competência, representam essa segunda espécie. E como terceira espécie, a gente tem os métodos consensuais, como o TAC, como outros acordos de não persecução civil, acordos de leniência, compromisso de cessação, vários dispositivos, vários equipamentos, várias modalidades de introjeção do consenso no âmbito da tutela coletiva. Então, esse cenário me despertou uma vontade muito grande no que se refere à pesquisa acadêmica e fundamentalmente em relação ao IRDR, porque eu percebia que, não obstante tivessem se passado 3, 4 anos de vigência do CPC de 2015, que iniciou a sua vigência em março de 2016, não havia uma correspondência prática na teorização desse instituto. Você antecipou uma pergunta que eu ia fazer mais adiante, uma curiosidade. Então, você acha que IRDR e ações coletivas não são instrumentos excludentes, são complementares, é isso? Está correta essa conclusão? Exatamente. Muito se colocava na doutrina, na década de 90, nos anos de 2000, de que a tutela coletiva brasileira não seria um case de sucesso. Eu tenho uma posição diametralmente oposta. Eu acho que dentre os instrumentos que a gente possuía àquela altura, e é algo que carregou a consolidação da nossa tutela coletiva ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, e fundamentalmente aqui eu trago à colação o artigo 81, parágrafo único, lá do CDC, que compõe um núcleo duro do nosso microsistema de tutela coletiva. Ele fala o seguinte, a todos os ouvintes e quem nos acompanha. Divide os direitos transindividuais em 3 grandes espécies: direitos difusos, direitos coletivos do estrito sensu e direitos individuais homogêneos. Essa formatação, dizia a saudosíssima professorada Pellegrini Grinover, ela tinha por escopo promover uma denominada justiciabilidade desses direitos que não eram o tráfego comum da nossa justiça pré-Constituição da República.
Ou seja, impedir que houvesse uma desconfiança sistêmica no limiar da década de 90 para que esses direitos pudessem ser conhecidos pelo Poder Judiciário, fundamentalmente. Você, né, iniciou o nosso encontro de hoje, professora Luísa, justamente falando de um retrato que o CNJ dá aos nossos gargalos judiciários, né? Eu não falo jurisdicional porque, para mim, jurisdição hoje congrega todas essas modalidades inseridas no sistema de justiça, não só o judiciário. Nessa visão que eu reputo existir uma complementaridade e não antagonismo entre ações coletivas e o IRDR. As ações coletivas continuarão sendo importantes, mas elas, sem dúvida nenhuma, possuem um ponto cego no que se refere ao conhecimento e processamento desses direitos, desses interesses isomórficos. Serão melhor tratados a partir de uma conformação que o ordenamento pede, de coerência, de integridade de sistema, e diante dessa multiplicidade, né, de demandas que aportam o judiciário, a partir desse regime, desse modelo de julgamento em bloco que também permeia o IRDR. Ambos podem ser levados ao judiciário pelo Ministério Público, né? Essa é, inclusive, a razão pela qual você está aqui, né? Porque você conduziu a sua pesquisa, né, explorando a extensão dessa atuação, né? Até que ponto o Ministério Público está se estruturando, de que maneira está fazendo essa organização e dando conta dessa nova realidade. Perfeito. Quais foram as conclusões da sua pesquisa? Essa pesquisa que eu levei a cabo, ela se passou durante 1 ano no âmbito do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Paulo César Pinheiro Carneiro, em que no primeiro semestre, eu fiz uma radiografia inicial a respeito, né, dos IRDRs aqui no estado do Rio de Janeiro, como os atores institucionais, na forma lá do artigo 977 do Código de Processo Civil, quem seja, né, o próprio juiz ou relator de ofício, as partes e o Ministério Público e a Defensoria atuavam, não é, nesse espaço institucional. E logo em seguida eu mergulhei fundo a partir de uma análise de como o IRDR, fundamentalmente a partir da ótica do Ministério Público, tinha sido levado a cabo como um instrumento de definição e concretização de direitos a partir da geração de precedentes obrigatórios. O resultado da minha pesquisa no âmbito ministerial, Luísa, não foi dos melhores. O resultado foi surpreendentemente negativo, dando conta, ao fim e ao cabo, de que menos de 2% dos IRDRs admitidos em todo o Brasil, e quando eu falo em todo o Brasil, falo todos os 27 TJs e, à época, os 5 TRFs. Né? Hoje a gente tem o TRF6, mas ele não existia na época da pesquisa. Ou seja, dos 32 tribunais de segundo grau brasileiros, 27 TJs e 5 TRFs, o Ministério Público era responsável por menos de 2% da proposição de IRDRs que foram admitidos. Por que isso é deveras negativo? E aqui, né, a gente entra em um ponto fulcral, Luísa, porque o IRDR é uma hipótese taxativa de geração de um precedente obrigatório. O artigo 927, inciso 3º do CPC, estabelece que IRDRs, IACs e o julgamento, né, de recursos especiais extraordinários repetitivos perfazem hipótese de geração de precedentes obrigatórios. Então, se o Ministério Público, como um grande player desse sistema, responsável, né, por uma redefinição de assimetrias no campo da tutela de direitos, se o Ministério Público não faz isso, quando eu falo isso, o Ministério Público brasileiro, isso com dados empiricamente comprovados, a gente abre espaço para que os grandes litigantes comecem a digitar a forma de geração desses precedentes no âmbito local. Quando eu falo local, no âmbito estadual.
isso, né, a gente tem o Ministério Público brasileiro como um todo tem que refletir e problematizar. Sim, tem um objetivo estratégico, né, na utilização desse mecanismo. Eu entendo isso, porque ao consolidar uma determinada tese, assim, um entendimento sobre a interpretação de uma situação de fato, quer dizer, situação de fato não, porque seria só questão de direito, mas enfim, de uma situação que está posta, né, em controvérsia, está controvertida, quer dizer, ao estabelecer esse precedente, isso promove um enxugamento, né, uma redução de um número, às vezes, enorme de ações individuais que vão se eternizando e vão, não é, congestionando, como eu disse. Individuais e coletivas também, porque é um ponto de contato, sim, vejam só. Sim. Como duas espécies diferentes desse modelo de processo coletivo brasileiro, há a possibilidade de ações coletivas repetitivas, porque, na verdade, não importa se a ação, né, e Barbosa Moreira falava, né, na verdade não é ação, né, é a pretensão, se nesse processo se veiculam pedidos individuais ou coletivos. O que é preciso é que esses pedidos de índole individual ou coletiva sejam repetitivos, né? Então a gente pode ter essa repetitividade, seja numa ação individual, seja numa ação coletiva, e aqui a gente vai ter um ponto de contato, de interseção com a RDE. Sim, e aí o Ministério Público, como legitimado, ele pode conduzir, né, essa apreciação dessas teses de modo favorável, né, às suas pretensões. Então, como é que se explica, né, quais são as razões para essa ausência do Ministério Público em promover, né, com mais regularidade, pelo menos, ou com mais intensidade, não sei, esses incidentes, enfim, providências para, né, que levem a essa redução de uma litigiosidade de massa, como a gente assiste hoje no Brasil. Sim, sim. E esse é o campo fértil, né, para a instauração de RDEs. Veja, só retomando a pergunta anterior, o parágrafo 4º ou 5º do 976, salvo engano, inclusive determina que nas hipóteses de abandono da RDR, quem assumirá é o Ministério Público, né? Assim como acontecia naquela crise de instância da ação popular, quem assume essa legitimação ativa superveniente é do Ministério Público aqui no RDR também. Em relação a essa questão de, né, por hora, uma inação, né, e não assunção dessa responsabilidade institucional, eu creio, Luísa, que seja, e aqui eu trago os dizeres absolutamente atemporais do professor italiano Michele Tarufo, recentemente falecido. Ele falava o seguinte, que processo é cultura, e processo como um sistema de gestão dos nossos conflitos. Se uma tribo africana, né, faz alusão a um oráculo, a um deus do sol para resolver os seus problemas, o método civilizado que a gente encontrou para que possa prestar tutela superveniente é o processo. E aqui processo que envolve essa abertura hoje. Então, quando a gente vai, né, no tabelião de se divorciar ou se casar, a gente está produzindo direito. Quando a gente estabelece, né, um contrato, a gente está produzindo direito. Então, o direito ele não é aprisionado nos quadrantes estatais, né? Ele não é asfixiado pelo Poder Judiciário, muito pelo contrário. O Poder Judiciário tem, né, tomado pé essa importância. Então, especificamente ao Ministério Público como necessariamente um protagonista, eu acho que falta preparação e trazer maior sensibilidade para que esse tema seja melhor internalizado, né? A gente tem uma recomendação hoje do Conselho Nacional do Ministério Público que rompe efeitos, né, para todos os ramos do Ministério Público brasileiro, o Ministério Público Federal, inclusive o MP dos Estados, o MP Militar, o MP do Trabalho, que fomenta a criação, né, de uma estrutura própria para que no âmbito dos tribunais locais, ou seja, em segundo grau, haja essa, diante da complexidade do tema, e não só em RDEs, né, em relação aos precedentes como um todo. As hipóteses ali ventiladas no 927 do CPC de 2015. Que haja, e você falou, né, deu a deixa e tocou na palavra-chave, uma litigância, um comportamento estratégico da MP.
Sim, mas como toda novidade, nós assistimos isso também com a chegada do processo coletivo, leva um tempo, como você bem mencionou, para acontecer essa mudança de cultura institucional, né? Mas, sem dúvida, a própria estruturação da Procuradoria, né, no sentido de criar um órgão especializado, de dotar as pessoas de recursos materiais, inclusive, para desempenhar essa tarefa, contribui e muito, né? Então, isso vai desdobrar em duas perguntas. Seria a falta de um desenho institucional adequado para dar conta dessa nova tarefa, e quem teria, nesse caso, atribuição para fazer isso? São os promotores, são os procuradores ou o próprio procurador-geral? Parece que a lei deixa um campo para regulamentação da própria instituição, regulamentação interna. Então, é isso que está faltando? Tá. Essa pergunta é muito importante, Luísa. Eu tive o prazer, em uma esquina da minha vida, ter encontrado com a saudosíssima a doutora Conceição, que faz muita falta ao Ministério Público, você a conhecia muito bem. E ela foi uma das artífices, eu tive o mérito de ladeá-la. Fomos responsáveis, fora outros valorosos colegas, mas pela confecção e redação de 2 resoluções que não mais estão vigentes, à época da gestão do ex-procurador-geral de Justiça, doutor Eduardo Gussen. Eram as resoluções 2384 e 2385 de 2020. Hoje e aqui falando no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, essa resolução, depois de um trâmite interno, foi substituída pela hoje vigente resolução 2492 de 2022. E essa resolução hoje vigente 2492 de 2022 criou o denominado Núcleo de Atuação perante a seção civil do Tribunal. Então vamos lá. A gente vai dividir aqui em competência judiciária, qual é o órgão do judiciário, aqui especificamente o TJ-RJ, competente para processar e julgar o IRDR. E de outro lado a gente tem a atribuição ministerial, qual é o órgão do MPRJ responsável pela propositura e acompanhamento desse incidente. Primeiro ponto, a resolução 3 de 2023 do TJ dissolveu a seção civil. E a seção civil hoje ela é dividida em 3 outros órgãos. A seção de direito público, a seção de direito privado e a seção, ainda a ser implementada, um grupo de câmaras de direito empresarial reunidas. Vejam só que esse tom temático que daria o colorido a cada um desses órgãos. E reparem, essas derivações elas se apresentam como desconcentração do órgão especial do TJ. Primeiro ponto. Vamos lá. Aí agora a gente vai para o outro lado, para o lado do Ministério Público. A resolução 2492, portanto, ela tem que ser atualizada, Hoje tem que dialogar com esses 2 novos espaços estruturados no âmbito judiciário, seção de direito público e seção de direito privado. Então a gente carece de uma atualização da resolução 2492 no âmbito do MPRJ. Fora isso, a gente tem a possibilidade, a própria resolução 2492, de a atribuição ser concorrente. O que eu quero dizer com isso? Se o Ministério Público, por meio de seus procuradores e procuradores de justiça que atuam em segunda instância, se virem, se depararem com uma multiplicidade, e o artigo 976 fala de efetiva repetição. A gente conversava outro dia sobre se cabe IRDR preventivo, repetitividade potencial. A maioria da doutrina e a maioria da jurisprudência acha que não cabe. O IRDR não pode ser preventivo porque a repetição não pode ser potencial, mas sim efetiva. Então, se no seu agir ministerial, procurador ou procuradora, naquele recurso, naquele reexame necessário, aquela ação originária perante o tribunal, se depara com essa repetibilidade, o procurador pode ajuizar, deflagrar, redigir uma petição inicial e apresentar agora, dependendo da matéria, a seção de direito público ou seção de direito privado.
Então, vejam, vamos segmentar, cindir a atuação ministerial nesse campo. A partir dessa propositura, o procurador e a procuradora não terão mais atribuição. Porque, nos moldes do artigo 39, um dos incisos finais da Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Complementar 106 de 2003, quem pode atuar perante o órgão especial, e vejam porque é importante, que eu falei, a seção de direito público e a seção de direito privado são derivações do órgão, é o Procurador-Geral de Justiça, é o PGJ. Então, o procurador em suas câmaras de direito público ou direito privado hoje não pode atuar no IRDR depois da sua admissão. Quem atuará será o PGJ. E o PGJ, aqui, nos termos da Resolução 2492, pode delegar a esse núcleo toda essa atuação. E essa atuação ela tem que ser da forma mais abrangente possível. Mais abrangente possível. A atuação do Ministério Público no bojo dos IRDRs é importantíssima, porque será ele, como eu falei, que vai redefinir assimetrias que a gente contém ainda lá nas ações coletivas. Será o Ministério Público o responsável pela definição de teses e subteses que podem perfazer a geração de precedentes obrigatórios. Será o Ministério Público o responsável pela identificação, Heloísa, todos os ouvintes, colegas e amigos do MP, identificação de grupos e subgrupos que serão atingidos por aquele precedente eventualmente a ser gerado no caso de julgamento de procedência daquele RDR. Então percebam, hoje o precedente é texto normativo primário. O que eu quero dizer com isso para os leigos, que é importante? Vejam a necessidade de introjeção democrática no momento de formação dos precedentes. O precedente vai constituir uma normatividade primária, assim como a lei, e vai obrigar a todos nós. Então, essa produção procedimentalmente considerada, ela deve ser a mais ampla possível. E o papel do Ministério Público nisso é absolutamente fundamental. Sim. E a gente não pode mais se furtar a não atuar nesses limites. Sim, e pela tua resposta eu estou concluindo que a regulação interna é fundamental, né? E você citou aqui a saudosa colega Maria Conceição Lopes, né? Maria da Conceição Lopes, que foi pioneira aí no enfrentamento desse tema tão importante, porque, de fato, até pela importância, né, do julgamento do IRDR, que traz, né, fixa um precedente, né, uma forma em uníssono, enfim, para consolidar, né, uma forma de consolidar determinado entendimento. Então isso tem, como eu disse anteriormente, um objetivo estratégico também. Minha pergunta para você então é: como eleger essas teses? Como é que a gente vai internamente, né, decidir, definir quais são as questões que interessam ao Ministério Público ver apreciados pelo Poder Judiciário, que vão, em alguma medida, contribuir, né, para o fortalecimento da sua atuação? Ótima pergunta, Luísa. Acho que aqui a gente pode dividir em 2 segmentos, né? Acho que a litigância estratégica do Ministério Público ela pode ser subdividida em uma litigância estratégica de cunho, digamos, mais institucional, ou seja, matérias que são afeitas e afetas, por exemplo, a legitimidade do MP no campo da tutela, restrições à atuação do MP, legitimidade do MP, por exemplo, no campo infracional, cabimento do IRDR no campo infracional, ou seja, questões que se colocam num pano de fundo mais jurídico e dizem respeito ao funcionamento, né, e alguma limitação que a jurisprudência que o Poder Judiciário pode dar ao Ministério Público. Isso é um primeiro ponto, e a gente teve, né, a atual gestão da Procuradoria, e eu participei propondo algumas teses, alguns enunciados há pouco tempo, né, fez uma primeira jornada institucional, em que, ao fim, né, tivemos como resultados alguns 20, 30 e poucos enunciados, teses, não necessariamente vinculativos, é que a gente entra, né, naquele terreno movediço da independência institucional, que eu tenho uma
né, uma posição muito, digamos, muito contundente, que acho que a independência funcional né, nos moldes em que ela era entendida na década de 80, ela parou no tempo, né? Ela não faz mais sentido do ponto de vista histórico, mas isso não vem ao caso, a gente pode gravar um outro podcast para falar. Tivemos um episódio sobre isso, né? com o Dr. Carlos Roberto Jataí, que falou sobre os princípios institucionais, e nós estamos de acordo quanto a esse ponto. Perfeito. Quem não teve a oportunidade, vai lá conferir, episódio 19, Maravilha. Os princípios institucionais do MP. Mas continua. E o segundo ponto, e acho que é uma agenda que a gente não pode prescindir, é abrir o Ministério Público à sociedade que lhe dá sustento institucional, democrático, esse estribo democrático, a partir, né, de formulações fora do gabinete, para que a gente, por exemplo, possa veicular um exemplo. Um problema de distribuição de água agora no quadro do novo modelo de saneamento no Rio de Janeiro, né? do programa de desestatização e da formação de 4 blocos. Vamos estabelecer alguns contornos em relação à invasão de terra, isso já consta no RDR, invasão de terra, universalidade do dever de distribuição de água e eventualmente de esgoto, e qual o papel, né, do Estado em relação a isso. Esse tema, veja só, não é um tema propriamente, né, autofágico dentro do Ministério Público, mas que vai dialogar com a sociedade, que seria importantíssimo de definição. Então, acho que cabe uma agenda, talvez anual ou em menor periodicidade, para a gente veicular, né, em temas de prioridade, quais são prioridades sociais, né, com, obviamente, a nota de transindividualidade, que sejam absolutamente aderentes ao IRDR e que, do ponto de vista estratégico, sejam interessantes e necessários para a geração de precedentes obrigatórios. Então, acho que a gente pode segmentar a nossa atuação nessas 2 frentes, né? Uma frente mais institucional, porque a gente sabe que nos últimos tempos o Ministério Público tem sofrido reveses na jurisprudência, não só local como nos tribunais superiores, mas acho que o nosso segundo campo de atuação é um campo absolutamente fértil e propício para o Ministério Público exercer a sua vocação democrática. Muito bem, esse é um caminho ainda a ser percorrido. Né? E a sua pesquisa, com certeza, contribuiu muito para isso. Muito obrigada, Bruno, pela sua entrevista. E se você gostou do episódio, curte, comente e siga o podcast no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperj, www.amperj.org, e no Spotify. Muito obrigado. Eu fico absolutamente lisonjeado, honrado e com grande alegria de ter participado e ter conversado aqui com vocês, ouvintes, com a professora Heloísa, com todos os associados da Amperj. Fico à disposição lá no meu Instagram, @BrunoDeSaBarcelos, para bate-papo, para dúvidas, enfim, para reflexões críticas sobre esses e outros temas. Um forte abraço a todos e a todas. Amperj convida, com Heloísa Carpena.